Você já ouviu falar de deságio sobre deságio num procedimento de recuperação judicial? Pois bem, o jornal Valor noticiou recentemente que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do ministro Antônio Carlos Ferreira, da segunda turma, no julgamento de um recurso interposto por um grupo recuperando, ele entendeu, exarou ali posição favorável a que se aplicasse esse entendimento, por ser algo, ao entender dele, que está na alçada dos credores, ou seja, não cabe ao judiciário intervir em alguma coisa, em alguma cláusula do plano de recuperação judicial que foi deliberado e aceito pelos credores. Mas o que aconteceu necessariamente, Cabezon? Vamos lá. Uma empresa, né, um grupo econômico da área de embalagens, que faz embalagens, eles ingressaram com a demanda de recuperação judicial na comarca de Cotia, cujo sorteio ali na distribuição acabou caindo na primeira vara. Quando se apresentou o plano, tá, esse plano contemplava uma cláusula que dizia o seguinte: se o credor não apresentar os dados bancários até 1 ano da homologação do plano, ou 1 ano da sentença transitada e julgada que acabou ali se decidindo, se manifestando sobre uma habilitação, uma impugnação de crédito, né, ele sofreria uma sanção. Como assim? Ele sofreria um deságio. Nesse processo, só para vocês terem uma ideia, os credores da classe 3, da classe quirografária, sofreriam um deságio normal pelo plano já de 60%. O que isso quer dizer? Eles somente iam receber 40% do crédito. Então, se a pessoa tinha lá para receber 10 mil reais, tá, ela só vai receber 4 mil reais na forma do plano. Se for um credor que não sabia do procedimento e acabou se habilitando a posteriori desse prazo, ele aplicando ali 90% sobre 40%, ele vai receber 3,6%. Então, olhem só a diferença do que nós costumamos ver normalmente nos planos de recuperação judicial. É importante dizer que o juízo de primeiro grau, quando do controle de legalidade, né, como eu estava inicialmente falando dele, ele entendeu que essa cláusula ela era ilegal, porque, na verdade, estaria punindo o credor, sancionando o credor, e o credor, na verdade, já está sofrendo uma sanção quando ele se habilita tardiamente, porque ele deixou de receber o que era devido, né? Então, o juiz, assim, fundamentando a sua decisão, entre outros termos, ele acabou tornando nula essa cláusula, ou seja, não tem isso aí não, para quem se habilitar tardiamente vai receber conforme o plano, e ponto. O grupo Recuperando, ele recorreu, né, essa questão acabou sendo analisada pela primeira Câmara de Direito, primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, e lá também cesarou esse entendimento, né, sustentando ali que a sentença de primeiro grau estaria correta, ou seja, que não se pode punir ali um credor com um deságio sobre deságio. A empresa inconformada, né, o grupo Recuperando, recorreu ao STJ e aí a questão caiu nas mãos do ministro Antônio Carlos Ferreira. O ministro, então, ele se apoiou numa manifestação do Ministério Público que foi favorável à manutenção da cláusula porque foi deliberado em assembleia. Então não caberia ao judiciário entrar no mérito se a cláusula é boa ou se não é boa. Mas o que fica dessa notícia? Fica, na verdade, um alerta, principalmente para credores. Provavelmente isso vai passar a ser comum nos planos. E aí nós precisamos lembrar de uma situação. Quando se ingressa com um pedido de recuperação judicial, a devedora ela fala para o juiz: olha, seu juiz, eu estou devendo para A, para B, para C, para D, e está aqui os endereços deles. O administrador judicial vai pegar os autos, vai verificar para quem a empresa deve, né, e quanto ela disse que devia, e em qual endereço se localiza o devedor, e vai mandar cartas para eles.
Pois bem, se o endereço está certo ou não, não saberemos, porque a única coisa que pode acontecer e nós termos noção que a pessoa não foi encontrada, tá, é quando o número não bate, não tem aquele número na rua, porque caso contrário alguém recebe a carta e em princípio presume-se que o credor está ciente. Não obstante, também se publica no Diário Oficial. Mas, senhores, vejam só essa situação. Vamos imaginar que o credor não recebeu a informação e ele não tem por hábito ler Diário Oficial. Então ele não está sabendo que se ingressou com pedido de recuperação judicial aquela empresa que deve para ele. Quando ele se habilitar, se já decorreu esse prazo, né, ele vai receber, por exemplo, se ele estiver na classe quirografária, 3,6% do seu crédito. Isso, então, enseja cuidado dos credores, porque não foi dito no plano se nós estamos falando de credores que nós temos ciência inequívoca de que ele está, sim, que ele é conhecedor dos meandros no plano de recuperação judicial, ele já está nos autos, ele está sendo informado, né? Não, é todo e qualquer credor, ou seja, até mesmo aquele que não foi encontrado. Por essa razão, é importante ficar aqui o aviso, né, aos credores, advogados e credores, para que analisem se essa cláusula é pertinente ou não, porque houve o entendimento que ainda pode ser eventualmente analisada pela segunda turma, para que se seja mantida ou não. Mas, como eu estava dizendo, isso com essa decisão inaugura-se uma nova fase, né, que pode ser uma tendência, e nesse sentido, né, como se decidiu que é um direito disponível, né, ou seja, os credores podem transacionar sobre isso, pode realmente começar a impactar os novos procedimentos de recuperação judicial. Espero que você tenha gostado dessa notícia e não deixe de nos acompanhar aqui nas nossas publicações no nosso canal da Neojus. Um grande abraço e até a próxima.